Galera, vamos ver agora um problema que envolve 3 cargas elétricas carregadas em um plano, tá? Ou seja, em 2 dimensões. A gente tem um corpo A, um corpo B, um corpo C eletricamente carregado, sendo que A está com um sinal negativo, B e C com um sinal positivo. Eles estão dispostos em um quadrado de arestas de 0,3 metros, né? E eles estão dispostos nos vértices, em 3 vértices desse quadrado. Tudo bem? A quantidade de carga do corpo A é de menos 3 vezes 10 a menos 5 do corpo B, 1 vezes 10 a menos 5 do corpo C, 4 vezes 10 a menos 5. O que o problema vai pedir para a gente? Pede para a gente calcular a quantidade de força resultante sobre o corpo B por conta dessas 2 cargas carregadas eletricamente, o corpo A e o corpo B, certo? Para tanto, a gente precisa lembrar que a força é uma grandeza vetorial, né? Temos que lembrar disso. Então, se ela é uma grandeza vetorial, a gente precisa pensar, calcular, desenvolver matematicamente, vetorialmente, esse cálculo, né? Então, vamos lá, vamos pensar no seguinte. Nós temos aqui B e A em sinais opostos, então vai acontecer uma atração entre os corpos carregados eletricamente, ou seja, B vai ser atraído para o corpo A. E eu vou chamar essa força aqui, força BA, a força que B recebe de A. Já aqui, o B com C, o B vai ser repelido do corpo C, porque os dois têm o mesmo sinal. Então, ó, eu coloco um vetor aqui, ó, representando essa força de repulsão, e vou chamar essa força de força BC, né, que é a força que B recebe de C. E aí, eu preciso pensar isso vetorialmente, então o que eu vou fazer? Eu vou aqui aplicar a regra da poligonal para eu ver como é que vai ficar essa resultante, tá? Então, o que diz a regra da poligonal? Coloca um vetor atrás do outro. A soma poligonal é isso, é colocar um vetor atrás do outro. Então, eu pego o primeiro vetor, que é o vetor BA, coloco aqui respeitando a direção e o sentido. Então, esse vetor aqui, o vetor FBA está aqui. Em seguida, eu pego esse vetor aqui, respeitando a direção e o sentido, e desenho em seguida dele esse vetor. Está aqui. O vetor FBC. Agora, essa aqui é a soma, eu somei os 2 vetores. Quem é a igualdade vetorial aqui? A igualdade vetorial é o vetor resultante, é a força resultante. E esse vetor resultante é um vetor construído desde o começo da nossa soma gráfica até o final da nossa soma gráfica. É esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui, ó. Esse é o nosso vetor resultante, é o F resultante sobre o corpo B. E percebo que a gente tem aqui o quê? A gente tem um triângulo retângulo, e quando tem triângulo retângulo, temos que lembrar de Pitágoras. Lembrando de Pitágoras, a gente lembra do teorema dele. E lembramos da hipotenusa e dos catetos. E aí a gente vai lembrar que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? Ou seja, olha só, a hipotenusa ao quadrado, que é a força resultante sobre o corpo B, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem são os catetos? O primeiro cateto é o FBC, a força de B que B recebe de C ao quadrado, mais a força que B recebe de A ao quadrado. Eu podia colocar, inverter a ordem aqui, porque a ordem aqui não vai alterar no resultado final, tá bom? Então vejam bem, o que o problema nos pede? Pede para calcular isso aqui, ó. Isso aqui, a força resultante sobre o corpo B. Então primeiro eu vou precisar saber qual é o valor, qual é a intensidade de força que B recebe de C e qual é a intensidade de força que B recebe de A. Para tanto, a gente vai ter que lembrar da
da lei de Coulomb, que diz o seguinte: a força é diretamente proporcional ao módulo do produto das cargas envolvidas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses dois corpos carregados, tudo isso ponderado por uma constante eletrostática. Tudo bem? Então, isso aqui é que vai dar para a gente a força, né? Por exemplo, de um corpo A sobre que o corpo A recebe do corpo B. Isso seria o nosso norte. Vamos agora fazer isso para cada uma dessas forças. Vamos lá. Vamos ver quanto que é FBA. Então vamos montar uma equação de Coulomb para esse par de forças, esse par de corpos carregados aqui, tá? Então vamos lá. A força que B recebe de A é igual a constante eletrostática vezes a carga de B vezes a carga de A dividido pela distância ao quadrado BA. Tá? Agora a gente coloca os valores que já foi dado para nós pelo problema. Então, a força de B sobre A é igual a 9 vezes 10 na 9 vezes. Quanto que vale QB? Vale 1 vezes 10 na menos 5. Então, 1 vezes o 10 na menos 5 vezes o QA. Quanto vale? 3 vezes 10 na menos 5. E aqui a gente tem que colocar o módulo da carga elétrica, tá? Não é para colocar sinal aqui. E a distância entre A e B, né? Entre A e B é de 0,3, então aqui, ó, fica 0,3 ao quadrado. Então, FBA vai ficar 9 vezes 1, 9, né? Ó, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 3, 27. 27, conservamos a base 10, fazendo, tenho 9, devo 5, devo 1, né? Aí, dividimos isso pelo quadrado de 0,3, que vai dar 0,09, tá bom? E essa divisão vai ser igual a 300, igual a 300 vezes 10 na menos 1, que é a mesma coisa, né? 300 vezes 10 na menos 1 seria a mesma coisa que escrever 30. Então, a força que B recebe de A é de 30 newtons. Tudo bem? Então, tá, beleza. Conseguimos encontrar a força que B recebe de A. Muito bom. Agora, tá, vamos encontrar a força que B recebe de C. Tá? Vamos encontrar a força que B recebe de C. Então, vamos reescrever, vamos dar os nomezinhos aqui na lei de Coulomb. Ó. Força que B recebe de C vai ser igual a constante eletrostática vezes a quantidade de carga B vezes a quantidade de carga C, isso em módulo, dividido pela distância ao quadrado BC. Distância ao quadrado BC. Tudo bem? Agora vamos colocar os valores. Tá? A força que B recebe de C é igual. Quanto é a constante eletrostática? 9 vezes 10 na 9 vezes. Quanto que é B? 1 vezes 10 na menos 5. Vou escrever um pouquinho menor, porque o quadro aqui está pequeno já. E quanto que vale o QC? 4 vezes 10 na menos 5. 4 vezes o 10 na menos 5. Tudo isso dividido pela distância entre B e C, que também é 0,03, né? Porque o nosso quadrado é um quadrado de arestas igual a 0,03. Então, a distância entre eles é 0,3
né? 0,3 e vai ficar 0,3 ao quadrado, beleza? Seguindo, a força que B recebe de C vai ser igual a 9 vezes 1, 9 vezes o 4, 36, né? 9 vezes 4, 36. Conserva a base 10, soma os expoentes, que vai dar igual a menos 1, tudo isso dividido por 0,09, que é o quadrado de 0,3. Essa divisão vai ser igual a 436 dividido por 0,09 vai ser igual a 400 vezes 10 na menos 1, que é a mesma coisa que escrever, né, força BC igual a 40 newtons. Beleza? Então nós encontramos aqui, a gente encontrou os valores da força que B recebe de C e a força que B recebe de A. Nós temos esses dois valores agora, nós podemos aplicar nessa equação para achar a força resultante. Eu vou fazer isso aqui, nesse cantinho aqui. Então, o que a gente achou? Achou esse valor e vamos aplicar a essa equação aqui. Então a gente vai ter o seguinte, que a força resultante sobre o corpo B é igual ao quê? Força BC, 40 ao quadrado, mais a força BA, que é 30, então vai ser 30 ao quadrado. Tá? Então aqui, continuando, força resultante sobre B é igual a 40 ao quadrado é 1.600, 30 ao quadrado é 900. Bom, aqui tem um quadrado ainda, né? Esqueci de trazer o quadrado aqui, mas agora já coloquei, tá tudo certo. A força resultante de B é igual a 1.600 mais 900 vai ser igual a 2.500. A operação inversa do quadrado é a raiz quadrada. Então a gente vai fazer o seguinte, esse quadrado vai sumir desse lado da igualdade e aqui esse 2.500 vai ser envolvido por uma raiz quadrada. E a raiz quadrada de 2.500 é igual a 50, ou seja, a força resultante é de 50 newton. Então, tem uma força de atração aqui puxando, né, o corpo B para cima, uma força de repulsão levando o corpo B para a direita. A soma dessas duas forças resulta numa força resultante em algum sentido aqui, ó, nesse plano, né, em algum sentido aqui nesse plano, tá? De intensidade de 50 newtons. Beleza, pessoal? Valeu e até mais um.